A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar hoje de Davi, dos pecados que Davi cometeu, porque eu falei aqui muito sobre quando ele se arrependeu, sabe? E só que eu não falei quais foram os pecados que ele cometeu, né? Então hoje eu quero falar disso. E também quero falar de quando ele se arrependeu, a oração que ele fez ao Senhor. Está no livro de Salmos, tá? No capítulo 51. Dá vontade de ler ele todinho, né? A oração que ele fez ali, suplicando a Deus, dá vontade de ler ele todinho aqui para vocês. Mas eu separei alguns versículos ali para vocês, tá bom? Que vai edificar vocês também, amém? Assim como me edifica, tá? E eu quero falar hoje no livro de 2 Samuel, tá? Eu vou contar a história, mas está no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, o versículo 1 já tá bom? E também no capítulo 12, o que eu vou ler é o versículo 9, tá bom? E foi o pecado que ele cometeu foi o adultério com Betseba, né? E ele também cometeu um homicídio culposo, né? Que não é a intenção de matar, colocando Urias, né, à frente de batalhas violentas, né? Então, não houve intenção de matar. Brincadeira, amado. Então, olha só. Naquela época, era muito comum os reis saírem nas primaveras para guerrear. Porém, uma dessas guerras, Davi não foi. O rei Davi ficou no palácio. E ele avista uma mulher bonita tomando um banho. E ele olha e fala: quem é esta mulher? É a Betseba, a esposa de Urias. Ele olha, desejou aquela mulher para ele. Em pouco tempo, Betseba já estava no palácio se deitando com o rei Davi. Só que eles não esperavam que ela engravidasse. Então, quando ela engravidou, Davi tentou trazer Urias da guerra para se encontrar com a esposa Betseba. Mas Urias ele não vem. As tentativas que Davi fez para que Urias viesse se encontrar com Betseba, para dar a impressão de que aquele filho era de Urias e Betseba, deram errado. Então, Davi colocou Urias à frente de batalhas violentas para que Urias, né, viesse a morrer. Por isso que eu falei que eu separei aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 9, porque vai falar da morte de Urias. Amém? E qual foi, e aí no versículo 11, já vou deixar aqui avisado, o que o Senhor fez para Davi, né? Qual foi a mensagem que o Senhor Deus deu a Davi. Então, olha só, no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste para a tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então, aqui foi quando Davi coloca ele à frente de batalha, né? E no versículo 11 fala assim, ó: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Isso aqui foi o que Deus disse que aconteceria com Davi. Sabe aquele ditado: com ferro fere, com ferro será ferido? Foi mais ou menos isso que Deus quis dizer a Davi. Agora eu vou aqui no livro de Salmos, tá bom? No capítulo 51, que eu falei para vocês que foi a súplica que Davi fez, o rei Davi fez a Deus, para que não tirasse o Espírito Santo dele, amém? Olha só, no capítulo 51, logo no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí eu vou ler aqui, tá? Ó, Salmo de Davi para o cantor mor. Quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter estado com Betseba. Ele confessa o pecado também, ele suplica pelo perdão, tá bom? Então, no capítulo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui tomado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, acho que é isso, perdão, tá? E ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Amados, dá vontade de, como eu falei aqui, tá? Dá vontade de ler o versículo, o capítulo todinho, tá? Sabe? Desde o primeiro até o 19, porque é uma súplica que Davi está fazendo, mas eu vou parar aqui no versículo 11, tá bom? Uma das coisas que nós não podemos perder hoje em dia é o Espírito Santo de Deus, porque ele não habita aonde há pecado. Por isso que Davi ele suplicou: Senhor, eu arrependo-me do meu pecado, mas não tira o teu Espírito de mim. Porque Davi sabia que se o Espírito Santo se retirasse dele, ele seria o próximo rei que ia ladeira abaixo, né? Porque antes foi o rei Saul, todo mundo já conhece a história do rei Saul. Quem não conhece, eu ainda irei fazer vídeos falando do rei Saul. E o rei Saul foi ladeira abaixo, porque por desobediência, por se encher de si. E Davi talvez fosse para o mesmo caminho. Se o Espírito Santo de Deus ele se afastar de nós, nós perdemos a direção. Nós ficamos desamparados. Então Davi ele não queria ficar desamparado. Ele não queria acabar como o rei Saul, sabe? Desamparado. É isso que acontece nos dias, né, de hoje. Muitas das vezes a gente começa com pequenos pecados e vai indo embora, vai ladeira abaixo, sabe? Esses foram os pecados que ele cometeu. E ele estava ali, sabe, entristecido quando ele se vê no pecado, sabe? Ele abre os olhos e fala: Senhor, o que eu fiz? Mas por favor, me perdoe, Senhor. Eu te suplico, não afaste o teu espírito de mim. Todo mundo está, sabe, sujeito a cair em pecado. Ninguém está livre dele, sabe por quê? O inimigo, ele não chega para você fazendo com que o pecado venha tudo de uma vez, que você cometa um pecado grande, mas é através dos pequenos pecados. Eu falei aqui até que eu vou fazer um vídeo falando de Sansão, porque Sansão, ele também cometeu pequenos pecados, até ele abrir a boca e confessar que a força dele estava no cabelo, sabe? Mas ele cometeu os pequenos pecados, que era não tocar em cadáver, ele tocou, sabe, no cadáver do leão. Depois ele bebeu vinho, que ele não podia beber nada alcoólico, ele não podia, mas ele fez. Então, assim, os pequenos pecados da nossa vida é isso, a gente vai de pouquinho em pouquinho até cair. E eu quero dizer para vocês, se pecou, peça perdão a Deus, suplique pelo perdão de Deus, mas fale para Deus: Deus, porque é como eu falei, o Espírito Santo ele não habita em quem comete pecado, ele se retira porque ele é alvo como a neve, tá bom? Então, o Espírito Santo é muito limpo, é limpo, completamente limpo. Então, ele não habita aonde há pecado. Por isso que Davi disse isso, o rei Davi disse isso: não aparte o teu espírito de mim. Se você cometeu, em nome de Jesus, peça a Deus, não aparte o Espírito Santo de você, para que você não venha perder o direcionamento de Deus na tua vida, amém? Porque é o Espírito Santo quem nos direciona. Amém, meus amados? Que Deus venha abençoar vocês grandemente, que esse dia seja maravilhoso para você, para tua família, para a tua casa, tá bom? E eu falo desse jeito calma mesmo, tá? Eu não gosto de gritar, porque aqui é mais um vídeo dando ensinamento e ajudando a vocês a abrir os olhos em qualquer momento aí que você esteja passando, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que haja muita luz sobre a tua casa e sobre a tua família, amém? Que
Deus abençoe.